Passando aqui para desejar uma ótima semana para todos vocês, com muito dinheiro no bolso, exatamente, muita saúde, muita macumba no rabo de quem merece. Vou estar aqui colocando nesse canal e em todos os meus canais um pedaço, todos os dias ou durante o dia, alguns pedaços do podcast que eu fiz aí, tá? Junto com a Marilene e também com meu pai, amigo, companheiro, né? É assim que eu considero ele, um pai espiritual, o pai Alex, tá? Aí dos Guardiões da Quimbanda, tá? Quimbandeiro, pai Alex, que tem o maior terreiro de Quimbanda aqui no estado de Goiás, em Brasa Grande. Segue ele também nas redes sociais, amantes da Quimbanda. E vejam só, coisas que eu nunca falei, eu falando nessa entrevista que eles fizeram para mim. Como o povo estava pedindo muito, a gente fez os cortes e aos poucos eu vou estar colocando aqui no canal, Cléo Loyola, eu sou mãe, entendeu? Estamos chegando a quase os 400 mil inscritos e também nos demais. Veja aí. E para você que quer qualquer tipo de trabalho de macumba, me chama, hein? Anota meu número 62981-677666. Fazemos todos os trabalhos espirituais. Jogo de carta e também jogo de búzios, tá? Só que tem que ser com agendamento de horário, porque eu tenho uma agenda muito cheia. Atendemos o mundo inteiro através da chamada de vídeo e de WhatsApp. E não se esqueçam da grande festa de Tranca-Rua das Almas, dia 17 de maio agora de 2025. Aberto ao público, totalmente gratuita. Venha participar conosco, onde estará aí, diretamente do Rio de Janeiro, louvando a Tranca-Rua das Almas, Pureza dos Atabaques, de São Paulo, Gui de Iemanjá, e aqui do nosso estado de Goiás, os tambores de Exu. Vejam só, revelações nunca faladas nessa entrevista tão esperada. Tá aí pra vocês. Todos os dias vou estar colocando um pedacinho desse podcast que foi maravilhoso. Só tenho que agradecer aí aos entrevistadores pela grande oportunidade. Beijoca! Bora que bora! Quer falar uma coisa, periquita? Boa noite, aqui quem fala é Marilela Asprila e a gente está no projeto, né? O nome do nosso canal é Canal Mais Mulher, que é o POD. A gente começou já há muito tempo atrás com um canal numa web rádio chamado Programa Mais Mulher e hoje está repaginado como podcast Mais Mulher. E esse aqui é um quadro, né, onde a gente fala sobre macumba e espiritualidade. Então o nome desse quadro é Macumba e Espiritualidade, que está sendo apresentado por mim e pelo meu amigo, pai Alex da Quimbanda. Olha, salve, salve! Hoje é polêmica atrás de polêmica, né? Estamos aqui com uma ex-pastora, agora bruxa, uma mulher assim, que vem construindo a história e vem mudando a história da Umbanda e da Quimbanda no estado de Goiás, porque não adianta falar que não foi ela que trouxe esse novo formato de louvar Exu e Pombogira. Estamos aqui com Cléo Loyola. Boa noite, pai Alex, né? Meu pai, né? Meu baba, pai Alex hoje nesse podcast maravilhoso, juntamente com você, e embora realmente mostrar o que há de melhor na nossa religião, né? E o que há também das polêmicas nela. É, mulher de muita polêmica. História aí pra gente hoje. O povo deve estar tudo querendo saber das polêmicas, né? Mas a gente vai conversar, gente, pelo princípio, né? Primeiro a gente vai pedir pra Cléo se apresentar, falar o nome dela, né? E além dela se apresentar, a primeira pergunta é: o que foi que te levou, né, pra parte da espiritualidade? E a gente gostaria de saber qual foi o fato que aconteceu, se foi algo espiritual, como que foi seu chamado, o que aconteceu, porque cada pessoa tem uma história, né? Sim. Eu tenho o pai Ara que tem a dele, mas hoje nós queremos saber qual é a sua história, como que você teve o seu chamado, né, da igreja evangélica para a macumba. Sim, claro. Então, para quem não me conhece, eu sou Cléo Loyola, né? Sou sacerdotisa da Quimbanda, né? Trabalho com a Quimbanda cruzada com a Umbanda. E a minha história, muita gente já conhece, eu sou conhecida, vamos dizer, nacionalmente, né? No mundo inteiro. E eu fui pastora evangélica da Assembleia de Deus do Campo de Madureira durante 22 anos. Muito tempo, 22 anos. Muito tempo, né? Quase uma vida toda, vamos dizer assim. Que hoje eu já vou fazer 51 anos, agora dia 7 de maio. E eu passei muita dificuldade, não em relação à própria religião, mas creio que a espiritualidade, no sentido que eu estava num lugar que não me trazia prosperidade na minha saúde mental, no meu financeiro.
e muitas confusões na minha família em relação aos meus filhos, que eu tenho 3 filhos, 3 meninos. E eu passei por dificuldades tremendas. Uma das dificuldades foi a depressão, onde eu vivi com ela durante muitos anos e tentei me suicidar 2 vezes, tomava muita medicação. E mesmo os pastores revelando dentro das igrejas que tinham feito obra de macumbaria para mim, de bruxaria, né? Eu continuava tomando as medicações e cada vez eu só piorava mais. Até que eu cheguei num nível de querer levantar para ir no banheiro e fazer xixi na cama, tá? Então foi o nível assim mais, vamos dizer, difícil mesmo da depressão. Eu só pensava em me matar, em me suicidar. E entre algumas polêmicas com o meu ex-marido, eu acabei vindo embora para Goiânia, que eu morava em Búzios, Rio de Janeiro. Sabia que eu te acompanhava desde quando você morava em Búzios? Sério? Sério. Eu acho que você vendia alguma coisa na praia. Isso. Isso, eu te acompanhava lá. E eu achava interessante a história quando você falava, né? E aí eu sempre falava pro Alex, olha aqui essa mulher vai fazer sucesso, entendeu? Por quê? Por causa do seu tipo de comunicação. Você faz uma comunicação que o povo entende. Porque assim, tem gente que fala, que tem uma dicção, tem gente que tem programas, né, bem conceituados, mas às vezes eles não falam a linguagem das pessoas. E às vezes eles não falam sobre realmente a realidade que acontece na vida das pessoas. E você mostrava ali a sua realidade, né? Sim. Quando você estava vendendo alguma coisa, quando você discutia com alguém, você também filmava. Filmava tudo. Tudo. E eu ficava acompanhando, né? E quando eu vi que você, na época, você comentou quando você teve problema na igreja, que eu acho que você foi levar essa reclamação de onde as coisas não estavam dando certo, e aí você saiu da igreja, você discutia com os pastores, né? Eu acompanhei essa parte também. E aí quando eu vi você já na macumba, eu fiquei com curiosidade de saber, né, como que foi exatamente esse chamado, porque essa parte eu não acompanhei lá. Eu falei, eu acho que ela não deve ter revelado, mas hoje eu espero que você revele exatamente como ocorreu de forma espiritualizada esse seu chamado para a macumba. Sim, eu retornei para o estado de Goiás, né, juntamente com meu filho Gabriel, que é o meu filho mais novo. E eu estava continuando passando pela situação, né, da depressão, né, eu estava com muita diarreia e da pobreza lá no fundo do poço, de não ter praticamente nada para a gente comer em casa, né. O Gabriel que hoje recebe o seu Zé Pilintra e passando muitas dificuldades. E ali, um dia eu sonhei com o seu Tranca-Rua das Almas. E eu estava tendo já um contato com uma pessoa da Umbanda, devido que a Safira, que é a minha pitbull, que eu trouxe de Búzios, tinha ficado doente, e essa pessoa tinha me ajudado, que a Safira tinha ficado internada 10 dias numa clínica, né, com paravirose. Então eu fiquei muito amiga da Jane, quero até mandar um abraço para ela, que ela mora nos Estados Unidos, e foi um canal muito grande na minha vida, que ela é da Umbanda. E aí eu sonhei com um Tranca-Rua, eu sonhei com aquele homem de cartola e tive uma visão dele, né, do meu lado da cama, e ele me estendia a mão. E eu rapidamente acordei muito assustada, passei um áudio para ela pro WhatsApp, porque depois as horas lá são diferenciadas, onde ela mora, foi que ela ouviu, eu não dormi mais. Eu falei, eu sonhei com um homem de cartola preta, um homem que me estendia a mão, e ele dizia que era Tranca-Rua. E eu fiquei muito, muito assustada. Agora eu sei que o diabo veio me buscar. Ixi. Foi, eu chego, me emociono, né? Eu disse, agora eu sei que o diabo veio me buscar, agora eu sei que eu vou pro inferno. Porque o que eu aprendi, né, que tudo se dizia da espiritualidade, do espiritismo, da macumba, era do diabo. E sonhar com um homem de cartola preta na beira da minha cama, né, e dizer que ele era Tranca-Rua das Almas, que ele queria me ajudar, eu falei, vai me ajudar pra quê, né? Quer me ajudar, vai me levar pro inferno? Agora eu vou pro inferno mesmo. E como eu já estava com alguns problemas, né, como eu disse para vocês, de depressão, eu passei a chorar muito e ela me disse, não, Cléo Loyola, Tranca-Rua é uma entidade muito boa, ele vai te ajudar. Agora sim você